lápis. Um tanque de combustível possui volume de 2.500 litros, isso aqui é uma informação importante, na temperatura de 0 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear do combustível é 1,1 vezes 10 elevado... Oh, Jesus! É 1,1 vezes 10 elevado a menos 3. O combustível foi vendido todo na temperatura de 30 graus. Se o preço de 1 litro de combustível é 6,45, qual foi o lucro obtido somente com a dilatação do combustível? Ou seja, ele quer saber quanto de dinheiro foi ganho com a dilatação do combustível. Então, o que a gente tem que fazer? É descobrir quanto que esse combustível dilatou e quanto de dinheiro ele vende nessa dilatação do combustível. Então, vamos lá. O primeiro conceito que a gente tem que entender, que você, se eu não tenho entendido, é essa questão do expoente. Então, eu vou explicar aqui. O coeficiente de dilatação linear é 1,1 vezes 10 elevado a menos 3. O menos no expoente, ele significa que é o inverso. Inverso é 1 dividido pelo número. Então, é 1,1 vezes 10 elevado a menos 3. Opa, é 1 sobre 10 elevado ao cubo. E isso é igual a 1 ao cubo dividido por 10 ao cubo. 1 ao cubo é igual a 1 e 10 ao cubo é igual a 1000. Então, é 1,1 vezes 10, 1,1 vezes 10 elevado a menos 3, oh, meu Deus. Ou seja, 1,1 dividido por 1000. 1,1, porque é vezes 1, dividido por 1000. Para dividir por 1000, a gente passa a casa decimal 3 casas para a esquerda. Então você tem um número. Tá, eu coloquei vírgula demais. Mas 1,1 passa 1 dividido por 10, dividido por 100, dividido por 1000. Ou seja, 0,0011. Esse é o coeficiente de dilatação linear. Então, a gente tem a fórmula, que é o delta V, que é igual ao volume inicial. Delta V é variação de volume. O delta é a letra grega que normalmente é usada para variação. Vezes o gama. O gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. Vezes o ΔT. O ΔT é a variação de temperatura. Essa variação de temperatura é no sistema internacional. No sistema internacional, a temperatura, a unidade para temperatura é Kelvin. Só que, como a variação de temperatura no Kelvin é a mesma do Celsius, ou seja, a cada 10 graus no Celsius são 10 graus de Kelvin de variação de temperatura. Como o valor é o mesmo, então a gente pode usar graus Celsius. Então, espaço. Então, temos que a variação de volume, que é o que a gente quer, porque a gente vai multiplicar pelo 6,45, que é o preço. A variação de volume é igual ao volume inicial, ou seja, 2.500 litros, multiplicado pelo gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, multiplicada pela variação de temperatura. A variação de temperatura é o ΔT, que é 30, que é o que diz aqui, ó. 2.500 a 0 grau, se o combustível for vendido a 30 graus. Só que a gente não sabe o alfa. Vamos descobrir o alfa. O que é o alfa? Eu vou apagar aqui. Não, eu vou apagar aqui, porque isso aqui é só... O que é dilatação linear? Temos uma corda de violão, que é feita de metal. Essa corda é feita por átomos. Vários átomos, um do lado do outro, eles não estão ligados entre si, porque a ligação metálica
é uma ligação eletrônica entre vários átomos, então você não tem a formação de moléculas. E eles estão lá, estão lá, estão lá. Só que à medida que você aplica energia neles, à medida que você aplica energia, pode ser na forma de calor, eles começam a se agitar. E à medida que eles começam a se agitar, eles começam a ocupar mais espaço. Então, o espaço entre cada átomo começa a aumentar. Nisso, você tem que, por causa desse aumento de espaço entre os átomos, você vai ter que a corda vai aumentando de tamanho. E essa diferença de tamanho entre essa variação, a letra delta aqui, entre o comprimento inicial e o comprimento final, a gente chama de dilatação. Então, ela dilatou. Então, você tem uma corda de violão. A corda de violão, só o comprimento dela importa, porque a largura e a altura dela é completamente não é importante para as dimensões finais dela. A dimensão mais importante numa corda é o comprimento. Então, o comprimento muda. Claro que ela vai ficar um pouco mais grossa, só que ela fica muito mais comprida do que grossa. Então, nesse caso, a gente só considera a dilatação linear. Aí você tem a segunda, isso que é uma variação em uma dimensão. Então, você tem a variação em uma dimensão. Quando você tem uma área, por exemplo, vamos supor que a gente tem uma chapa de aço. Essa chapa ela tem 1 metro por 1 metro, porque sim, 1 metro por 1 metro. Só que de altura ela tem 5 milímetros. 5 milímetros ainda é bastante coisa, mas 5 milímetros é um valor irrelevante. Então você tem 5 milímetros, é uma dimensão irrelevante. Então você vai ter essa dilatação. Essa dilatação vai acontecer para todas as direções. Só que, como aqui só a área importa, a gente considera que a dilatação só acontece em duas dimensões. Então, quando você tem esse aumento do espaço entre os átomos, você vai ter esse aumento em duas dimensões. Porque vai aumentar a altura também, só que ela é irrelevante. De 5 vai para 5, sei lá quantos milímetros. Então, enquanto que aumenta 2 milímetros, 2 centímetros. Então, ele aumenta tanto nesse nível quanto nessa direção. Essa aqui é a dilatação, eu não lembro como é que chama, mas é a dilatação que altera a área. Então, você tem a variação aqui a variação do comprimento, ou seja, a variação linear, é igual ao comprimento inicial vezes o alfa, que é o coeficiente linear, vezes o ΔT, que é a variação de temperatura. Aqui, a variação de área ela é igual a área inicial multiplicado pelo beta multiplicado pelo ΔT, que é a variação de temperatura. Quando você tem um líquido, no líquido o que importa é o volume, porque a forma dele é completamente irrelevante, porque ele é um fluido. Então ele assume a forma do recipiente. Claro que o recipiente vai dilatar também, mas a gente está interessado no líquido agora. Lindo esse meu cubo, mas tudo bem. A gente o importante é que dá para entender que é um cubo. Quando você tem um cubo e ele vai dilatar em todas as três dimensões. E todas as três, ele não só vai dilatar em todas as dimensões, como a dilatação em todas as dimensões vai ser relevante. Então, o comprimento, a largura e a altura vai ter uma variação relevante. Então vai aumentar aqui. Lindo esse meu desenho, mas o importante é que esteja dando para entender.
que vai aumentar em todas as dimensões e esse aumento é relevante. Aí a equação é a variação de volume, é o que eu tinha colocado antes, é igual ao volume inicial multiplicado pelo gama, agora, que é o coeficiente volumétrico, multiplicado pela variação de temperatura. Então a gente tem esses três tipos de dilatação e a única coisa que altera na equação deles é que na linear temos um alfa, na diária temos um beta e na de volume temos um gama. E qual é a relação entre alfa, beta e gama? Alfa é o alfa, o beta são dois alfas e o gama são três alfas. Então agora a gente já pode voltar para o exercício inicial. Temos que a dilatação linear do combustível é 1,1 vezes 10 na menos 3. Ou seja, 1,1 vezes 10 na menos 3. Esse é alfa. Só que a gente quer o gama porque é isso que a gente precisa para descobrir a variação de volume. Simples, multiplica por 3. Então temos 3,3 vezes 10 na menos 3. Eu só não vou dividir por 1000, vai ficar 0,0033, para facilitar as contas mais tarde. Então, o que a gente tem? Temos que a variação de volume é igual ao volume inicial, 2.500 litros, vezes o gama, que agora eu sei, que é 3,3 vezes 10 na menos 3, vezes 30, que é o ΔT. Vou mudar para preto, porque esse vermelho está me dando nos nervos. Ok. O 2500, para facilitar as contas, eu vou mudar ele para 2,5 vezes 10 ao cubo. Por quê? Porque 2,5 vezes 10 ao cubo é 2,5 vezes 1000. 2,5 vezes 1000 é 2500. Só que para eu poder cancelar esse com esse, porque esse é 10 na menos 3, ou seja, divide por 1000, e esse é 10 na 3, ou seja, multiplica por 1000. Então temos 2,5 vezes 3,3 vezes 30. Agora vamos fazer conta, não tem jeito. 2,5, 3,3. Eu vou colocar o 3,3 embaixo, porque ele é o que está repetindo, então vai facilitar a conta. 3 vezes 5, 15. Sobe o 1. 3 vezes 1, 6, 7. 75. Aqui eu coloco a caixinha e volta a ser o mesmo 75. 5 desce. 7, 2. Sobe 1. 820. 820 vezes 30. 820 não, desculpa. Porque aqui tem duas vírgulas, então aqui vai duas vírgulas, ou seja, 8,2 vezes 30. Eu vou fazer de cabeça essa conta para ser mais fácil. 8 é 24, 8 vezes 3 é 24, 0,2 vezes 3 é 6. Então, 24,6. Ou seja, a variação de volume é de 24,6 litros. Só que ele não quer a variação de volume, ele quer o lucro obtido. Então, o lucro é a variação de volume multiplicado pelo preço do combustível. O preço do combustível é 6,45. Esse eu vou fazer na calculadora porque é uma conta um pouco mais chata. Então, 24,6 vezes 6,45 é igual a 158,67 reais. Então, 158,67 reais é o lucro obtido somente com a variação na temperatura. Então, bem simples. Deixa eu diminuir um pouco o tamanho para dar para ver tudo. É isso aí. Não tem muito segredo.